O Barroso deixou a presidência do STF. E certamente um tempo atrás, ele deveria estar se planejando. Bem, quando eu deixar a presidência do STF, eu vou passar um tempo no meu luxuoso apartamento lá na Flórida. E ele disse agora no seu Twitter para a Folha de São Paulo que recebeu o convite dos Estados Unidos, mas que pretende não deixar o Brasil. Mas que conversa de doido é essa? Ele não pode entrar nos Estados Unidos, não tem visto. Vamos entender melhor essa história. Olha só. E a gente ainda, sobre Barroso, tem a questão, doutora Kátia, dos Estados Unidos. Já era antes um boato de que ele queria assim, ir para lá, né? Queria ir para Miami, enfim, queria curtir a vida na América. E a gente tem também um tweet de agora, em que ele declarou à Folha de São Paulo, dizendo que ele teve sim convite dos Estados Unidos, convites, inclusive, ele coloca no plural, mas ele não pensa em deixar o Brasil. Como é que é? Ele pensa em não deixar o Brasil? Mas que história é essa? Ele foi sancionado, não pode entrar nos Estados Unidos. Certamente orgulhoso do jeito que é, deve estar com vergonha e mandou essa aí. Agora, vamos saber um pouquinho sobre o apartamento do Moraes com André Shelders do Metrópolis. Olha só. A família do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, é dona de um imóvel de luxo em Miami, nos Estados Unidos, avaliado em 22 milhões de reais. A compra foi feita à vista, sem hipoteca, sem financiamento, e o apartamento está registrado no nome de uma offshore que pertence aos filhos do ministro, segundo os registros públicos obtidos pela coluna. O imóvel fica na ilha de Key Biscayne, no condomínio Oceana, de frente para o mar. São 158 metros quadrados adquiridos em 2013, pouco antes de Barroso assumir o cargo no STF. O vendedor foi o bilionário argentino Eduardo Constantini, que foi quem construiu esse condomínio. Hoje, um apartamento similar é anunciado por cerca de 27 milhões de reais. Só a taxa de condomínio ultrapassa os 15 mil reais mensais. Os impostos anuais somam mais 270 mil e o aluguel de um imóvel parecido pode chegar a 108 mil reais mensais. Até recentemente, esse imóvel era usado pelo filho de Barroso, Bernardo Van Brussel, que é executivo do banco BTG Pactual. Ele morava em Miami, mas decidiu voltar ao Brasil após o governo de Donald Trump suspender os vistos de 8 ministros do STF. Entre os que tiveram os vistos suspensos estão Edson Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Em julho, Moraes foi oficialmente sancionado pelos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky. Especialistas afirmam que, caso essa medida seja estendida a Barroso, o imóvel de Miami pode ser bloqueado, mesmo que não esteja no nome do ministro. Antes de chegar ao Supremo, Barroso teve uma carreira de destaque na advocacia, atuou em casos relevantes como o que reconheceu direitos a casais homoafetivos em 2011. A assessoria do ministro foi procurada, mas informou que ele não comentará o assunto. O condomínio Oceana também abriga empresários brasileiros como o fundador da Cogna, Evandro Neiva, e herdeiros da Sadia. Agora, qual é a pessoa que após deixar uma função, um cargo ou se fosse entrar de férias, não iria passar um tempo de frente para o mar no apartamento luxuoso? Agora vê o Moraes com essa, recebi convite, mas eu não vou deixar o Brasil, não pretendo sair do Brasil. Vamos continuar com a matéria, olha só. Agora é interessante, doutora Kátia, ele ia deixar o Brasil como? É a pergunta que não quer calar. Inclusive, um dos comentários na matéria pergunta se ele iria de teletransporte. É a única possibilidade, tendo em vista que ele não tem visto. De teletransporte seria uma solução para ele viável, já que ninguém ia saber da existência dele nesse apartamento de luxo. Também só não ia poder utilizar o serviço de delivery. McDonald's, nem pensar, senão iria ser descoberto. Ele não tem visto,
Pois é, e mais curioso, circulou na grande mídia que Barroso teria inclusive um escritório nos Estados Unidos. Gente, acordem, o exercício da advocacia é incompatível com o exercício da magistratura. Aliás, a magistratura só pode ser exercida com magistério, ou seja, juiz, além da sua função judicante, só pode atuar em sala de aula. Mas todo mundo conta e circulou na grande mídia que Barroso teria esse escritório nos Estados Unidos. Olha que vexame. E agora ele diz que não tem vontade. Como assim não tem vontade? Ele simplesmente perdeu o visto. Ele e seus familiares próximos, todo mundo sabe disso. Agora, Barroso, nós conhecemos aqui do Rio, né? Barroso é um pavão, esse tem o ego do tamanho do mundo. Então ele jamais vai reconhecer ter sido sancionado, muito menos por uma autoridade estrangeira, né? Seria duro demais. Então ele prefere dar essa desculpa para os holofotes, e a desculpa é perfeitamente aceita por uma grande mídia vendida, sem um pingo de caráter. Esse é Barroso. Na verdade, a desculpa é aceita pela grande mídia perante as câmeras, mas nos bastidores deve todo mundo falar dele. Poxa, tem um apartamento de luxo em Miami, na Flórida, de frente para o mar, e não pode desfrutar. Algumas pessoas devem até rir dele. Foi sancionado, tá vendo? Aqui se faz, aqui se paga. Serrão, na nossa audiência, o Rogério Caldeira deu uma possibilidade, uma solução, hein? O Barroso vai pelo México com os coiotes. É a única possibilidade para o Barroso do momento. Seria um caminho interessantíssimo, né? E aí, dependendo da situação, pode acabar até em Guantánamo, né? Porque os americanos não estão com muita paciência. Ou então com prisão terceirizada lá para El Salvador, né? Com Bukele. Bom, escolham a opção. A verdade é, a gente precisa começar a levar as coisas a sério aqui no Brasil. Insisto, o sistema de poder está de brincanagem com toda a nação brasileira. Não estão entendendo a gravidade do que significa você arrumar um conflito com os Estados Unidos da América. O que significa você afrontar a todo tempo a soberania popular, não respeitar o povo. O nosso povo é a essência de tudo. A Constituição brasileira está lá. O começo da Constituição diz que tudo se deve ao povo e deve ocorrer em função do povo. Portanto, quem é supremo é o povo. Agora, se o sistema não quer entender isso, é com eles, Roberto Carlos e as baleias azuis. Bem, eu só tenho uma coisa para dizer ao Barroso. Na verdade, quem vai dizer vai ser o Barroso para o Barroso. Olha só. Perdeu, mané. Perdeu, mané. Perdeu, mané. Ai. Vamos ouvir de novo. Perdeu, mané. Perdeu, mané. Perdeu, mané. Bem, com esse perdeu, mané, de Barroso para Barroso, eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus, paz e fui.